O sol da manhã começava a raiar no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e dourados que se derramavam suavemente sobre as plantações de cacau que cercavam o Vale das Flores. A pequena cidade, aninhada no coração do interior da Bahia, parecia uma pintura de tranquilidade. O ar fresco, impregnado com o cheiro de terra molhada da chuva da noite anterior, prometia mais um dia de rotina serena, onde a vida seguia um ritmo imutável há décadas, ditado pelo badalar dos sinos da igreja e pelas colheitas. No centro dessa paisagem, em um casarão colonial branco com janelas azuis, vivia Dona Helena, a matriarca da cidade. Aos 75 anos, era uma mulher de postura ereta e olhos sábios, que já tinham visto mais estações do que a maioria das árvores da Praça Central. Era a viúva de um dos fazendeiros mais ricos da região, e sua casa, com seu vasto jardim e móveis de jacarandá, era um testamento de uma vida de prosperidade. Dona Helena era a conselheira não oficial de Vale das Flores, seus vizinhos frequentemente batiam à sua porta em busca de uma palavra de conforto ou de um remédio caseiro. Contudo, apesar de sua fortuna e do respeito que impunha, sua vida não era genuinamente feliz. Desde que seu marido, João, falecera há mais de uma década, uma solidão profunda assombrava seus dias. Ela tentava mascará-la com uma agenda cheia de afazeres na paróquia e sorrisos gentis, mas o vazio no peito era um companheiro constante. Numa manhã de terça-feira, no entanto, uma notícia abalou a calma de Vale das Flores, espalhando-se mais rápido que fogo em palha seca. A fofoca quente e crepitante fez com que a cidade, normalmente sonolenta, se enchesse de sussurros e olhares de esguelha. Todos comentavam o mesmo fato inacreditável: Dona Helena ia se casar novamente. E não com um viúvo da sua idade ou um fazendeiro da cidade vizinha, mas com um homem africano belíssimo chamado David, cuja idade não chegava nem perto da de seus netos. Você ouviu a novidade? Cochichou Dona Cida para a vizinha por cima da cerca de hibiscos. Dona Helena vai se casar com um africano. Dizem que ele é alto, bonito, um charme de pessoa. Mas o que deu na cabeça da Helena? Ela enlouqueceu de vez? No boteco do seu Antônio, o epicentro de todas as conversas da cidade, o assunto era o mesmo. Eu não entendo, disse seu Antônio, enquanto limpava um copo com um pano já gasto. O que um rapaz jovem e forte como esse quer com uma senhora da idade dela? Só pode ser uma coisa. Ele fez uma pausa dramática. Dinheiro. Ele está de olho na herança. Em pouco tempo, o boato se tornou a verdade absoluta de Vale das Flores. Os moradores começaram a tecer teorias sobre os motivos de David. Alguns o rotularam de caçador de fortunas, um aproveitador que viera do outro lado do oceano para enganar uma idosa vulnerável. Outros, com um pingo de pena, suspeitavam que Dona Helena, consumida pela solidão, havia se tornado um alvo fácil. Os vizinhos mais próximos, sentindo-se no dever de salvá-la, começaram a abordá-la. Helena, minha amiga, você tem certeza dessa decisão? Perguntou Marisa, uma amiga de longa data, durante o chá da tarde. Esse homem é tão jovem. Você é tão experiente. Você não tem medo de que ele esteja apenas se aproveitando de você? Dona Helena apenas sorriu, um sorriso sereno que não alcançava seus olhos. Marisa, eu sei o que estou fazendo. Eu o amo, e ele me ama. Mas sua resposta simples e convicta não foi suficiente para apagar o incêndio da desconfiança. A situação piorou quando sua família, que morava na capital, Salvador, ficou sabendo. Ricardo, seu sobrinho neto e o mais de todos, pegou o primeiro ônibus para Vale das Flores, o rosto contorcido em preocupação e indignação. Tia-avó, a senhora está sendo enganada, ele disse, de pé na sala de estar dela, gesticulando com exasperação. Esse homem certamente está interessado apenas no seu patrimônio. Como a senhora pode confiar nele tão cegamente? Dona Helena balançou a cabeça lentamente, a paciência em seus olhos era um oceano profundo. Ricardo, meu querido, às vezes precisamos ter a coragem de ir contra o preconceito. Eu sei o que sinto em meu coração, e tenho certeza de que o amor de David por mim é sincero. Apesar de sua calma, o conflito começou a se intensificar. A oposição da cidade tornou-se mais audível, e a pressão de sua própria família mais esmagadora. Mas Helena se manteve firme em sua decisão.
Ela não se importava com os boatos ou com as acusações. Para ela, o amor não podia ser medido por idade, cor de pele ou saldo bancário. Por trás de todo aquele alvoroço, porém, uma pergunta fundamental pairava no ar, sem resposta: quem era David de fato? Por que um homem africano, tão bonito e carismático, desejaria se casar com uma viúva idosa de uma cidadezinha remota no interior do Brasil? A fofoca sobre o casamento de Dona Helena e David se tornou selvagem, como uma tempestade de verão que se forma sem aviso. Cada esquina de Vale das Flores ecoava com sussurros, especulações e julgamentos proferidos sem qualquer prova. A mentalidade conservadora da cidade não conseguia processar que uma viúva respeitada como Dona Helena se casaria com um homem africano com metade de sua idade. Para eles, era um escândalo, uma afronta às normas sociais. Helena perdeu o juízo, com certeza, comentou seu Antônio em seu boteco, numa tarde abafada. A umidade deixava todos mais irritadiços. Francamente, se casar com um estrangeiro que claramente só está interessado no dinheiro dela. É o fim dos tempos. Dona Cida, que estava tomando uma tubaína, acrescentou seu veneno. E você já viu o jeito dele? As roupas impecáveis, o carro que ele alugou da última vez que veio. Tudo cheira a golpe. Ele está apenas fingindo ser bom moço para botar a mão na fortuna da coitada. A desconfiança não se limitava aos cidadãos comuns. Os anciãos da cidade, figuras de autoridade informal, sentiram a necessidade de intervir. Eles convocaram uma reunião improvisada no coreto da praça para discutir o problema. O coronel Ferreira, um fazendeiro aposentado cuja família fundara a cidade, falou com um tom grave de preocupação. Isso não é mais um assunto de família. É uma questão da honra de Vale das Flores. Se permitirmos que este casamento aconteça, o que as cidades vizinhas vão dizer? Vão nos chamar de tolos por deixar uma de nossas matriarcas ser enganada por um aventureiro. O boato, é claro, chegou aos ouvidos da família de Dona Helena com a força de um trovão. Os parentes que viviam vidas confortáveis em Salvador e São Paulo, desceram sobre a pequena cidade como uma delegação de diplomatas em crise. Ricardo, seu sobrinho neto que estudava administração, tornou-se o porta-voz da oposição familiar. Tia-avó, eu estou implorando, cancele isso enquanto há tempo, disse ele, em mais uma de suas tentativas de dissuadi-la. A senhora está solitária, eu entendo. Mas este homem é um estranho. Não sabe nada sobre ele. E se ele a abandonar assim que conseguir o que quer? O rosto de Dona Helena se contraiu com uma leve impaciência. Ricardo, eu aprecio sua preocupação, mas já sou adulta. Sei o que estou fazendo e sei quem David é. E quem ele é, tia? Um anjo que desceu do céu? A senhora não percebe? É a herança do vovô João que está em jogo. A voz de Ricardo subiu uma oitava, revelando o verdadeiro cerne de sua angústia. Se a senhora se casar com ele, ele pode controlar tudo. A fazenda, as economias. A senhora quer mesmo ver o patrimônio da nossa família cair nas mãos de um estrangeiro? Dona Helena respirou fundo, buscando a serenidade que sempre a guiara. Ricardo, o amor não pode ser medido com posses. Não me importa se ele é rico ou pobre. O que importa é que ele é um homem bom, e que nos fazemos felizes. Isso não é suficiente? Mas não era suficiente para convencer a família. Eles começaram a usar táticas mais agressivas. Alguns membros tentaram abordar David diretamente, na esperança de intimidá-lo ou suborná-lo para que desistisse. Escute aqui, rapaz, disse um primo de Helena, encontrando David no jardim da casa. Nós sabemos que você só está interessado no dinheiro da minha tia. É melhor você sumir agora, antes que as coisas fiquem mais complicadas para o seu lado. David apenas sorriu, um sorriso calmo que contrastava com a tensão em seu olhar firme. Eu não estou interessado na fortuna de Dona Helena. Eu a amo por quem ela é, não pelo que ela possui. Por favor, respeitem nossa decisão. A pressão, no entanto, não cessou. Alguns vizinhos começaram a evitar Dona Helena, atravessando a rua quando a viam, como se ela tivesse contraído uma doença contagiosa. Sussurravam que ela estava senil, que era vítima de uma manipulação cruel.
Apesar de tudo, Helena permaneceu inabalável. Ela não se importava com a fofoca ou com a rejeição. Para ela, o amor era a única coisa que importava, e ela não permitiria que o preconceito alheio destruísse sua felicidade tardia. Mas o conflito estava deixando cicatrizes. Ela se sentia sozinha, mesmo com David sempre ao seu lado, apoiando-a. Em noites silenciosas, ela se perguntava se a felicidade deles realmente valia a pena, se para isso precisaria romper os laços com sua comunidade e sua própria família. A resposta, em seu coração, era sempre um doloroso sim. Enquanto isso, um detalhe sutil começou a corroer a narrativa do caçador de fortunas. David não agia como um. Ele não era subserviente nem bajulador. Quando falava, sua voz era elegante, cheia de autoconfiança, sem um pingo de desespero ou súplica. E como Dona Cida havia notado com inveja, ele se vestia com um refinamento que destoava do ambiente rural de Vale das Flores. Certa vez, ele apareceu dirigindo um SUV de luxo alugado, o que deixou a cidade em polvorosa. Se ele é mesmo um aproveitador, por que parece mais rico que a própria Dona Helena? Resmungou seu Antônio em seu bar, uma tarde. A pergunta começou a intrigar a mente dos moradores. O boato sobre David lentamente mudou de tom, passando da acusação de interesseiro para uma nova especulação. Talvez aquele homem não fosse uma pessoa comum. O jornalista local chamado Marcelo, que normalmente escrevia colunas leves para o jornal regional, A Voz do Sertão, sentiu o cheiro de uma história maior. Ele percebeu que havia algo mais profundo por trás do casamento de Dona Helena e David. Depois de ouvir os rumores sobre o estilo de vida de David, Marcelo decidiu investigar o passado do misterioso africano. Ele começou de forma simples, pesquisando o nome completo de David na internet. No início não encontrou nada de relevante. Mas após dias de busca persistente, ele descobriu um rastro digital que o deixou atônito. O nome David Okoro estava ligado a uma grande empresa de tecnologia na Nigéria. E para seu choque ainda maior, David era o fundador e CEO dessa empresa. A empresa de David, chamada Innovasol Tech, era uma startup de tecnologia que havia crescido exponencialmente nos últimos anos. Especializada no desenvolvimento de soluções de energia solar e inteligência artificial para a agricultura, seu valor de mercado atingia a casa dos bilhões de dólares. David era conhecido no meio empresarial africano como um dos jovens empreendedores mais bem-sucedidos e visionários de sua geração. Marcelo quase não acreditou no que seus olhos viam. Como um bilionário da tecnologia, uma estrela em ascensão em seu continente, poderia querer se casar com uma viúva idosa de uma cidadezinha perdida no interior da Bahia? Seria mesmo amor, ou haveria um motivo ainda mais complexo e oculto por trás de tudo aquilo? Enquanto isso, na casa de Dona Helena, a pressão atingia o auge. Ricardo, o sobrinho-neto, tentou uma última vez persuadir David a desistir. David, eu sei que você é um homem de recursos, já percebi. Mas qual é o seu verdadeiro objetivo ao se casar com a minha tia-avó? Você não se envergonha de se casar com uma mulher com idade para ser sua avó? Perguntou Ricardo, com um tom desafiador. David sorriu com uma paciência quase divina. Ricardo, eu não me caso com a idade ou com a conta bancária de Helena. Eu me caso com a alma dela, porque ela é uma mulher extraordinária. Ela é sábia, gentil e me deu uma paz que eu nunca encontrei em nenhum outro lugar. A resposta desarmou Ricardo, que ficou sem palavras. Como ele poderia lutar contra um sentimento tão puro e ao mesmo tempo tão incompreensível para ele? Do outro lado, Dona Helena começava a sentir que havia algo especial sobre David que ele não lhe contará. Embora nunca tivesse perguntado diretamente sobre seu passado, ela sentia que ele não era um homem comum. David frequentemente recebia ligações importantes do exterior, em inglês, e às vezes precisava deixar a cidade por alguns dias para reuniões de negócios. Me perdoe, meu amor. Preciso ir por uns dias, disse David numa manhã, antes de partir para o aeroporto. Tenho uma reunião importante em São Paulo, mas voltarei o mais rápido possível. Dona Helena apenas assentiu, embora seus olhos mostrassem uma ponta de preocupação. Vá com Deus, meu filho. E não se canse demais.
Quando David partia, Helena refletia. Ela sabia que ele não era um homem simples, mas não se importava com seu status ou riqueza. Para ela, o que importava era o coração gentil de David e seu tratamento respeitoso e amoroso. No entanto, ela sentia que a verdade sobre ele, quando viesse à tona, seria um divisor de águas. Os boatos na cidade estavam se tornando um ruído de fundo, mas uma coisa era certa: o casamento de Dona Helena e David não era um evento trivial. Havia algo muito maior por trás daquela união, algo que estava prestes a mudar para sempre a forma como o Vale das Flores enxergava o amor, o preconceito e a verdade. O dia do casamento finalmente chegou. Vale das Flores, normalmente pacata, fervilhava de agitação. Embora muitos moradores ainda desaprovassem a união, a cerimônia foi realizada com uma simplicidade elegante no vasto jardim da casa de Dona Helena. Flores do campo e fitas brancas enfeitavam o local, criando uma atmosfera calorosa, apesar da tensão palpável no ar. Os convidados eram um reflexo da divisão da cidade. Havia os curiosos, os céticos e aqueles que vieram apenas para poder dizer eu estava lá quando o escândalo aconteceu. O sobrinho neto Ricardo e o resto da família estavam presentes, mas seus rostos eram máscaras de descontentamento. Dona Helena, no entanto, irradiava uma felicidade serena. Em seu vestido de linho branco, ela parecia uma rainha, indiferente aos olhares de julgamento. David, ao seu lado, em um terno de linho claro, parecia igualmente calmo, mas seus olhos revelavam uma determinação de aço. Após a cerimônia, quando os convidados se serviam de doces caseiros e sucos de frutas, ele pediu a atenção de todos. Segurando o microfone, ele se posicionou ao lado de sua nova esposa. A música parou e um silêncio expectante caiu sobre o jardim. Boa tarde a todos, começou David, sua voz ressoando clara e firme. Eu sei que muitos de vocês talvez não concordem com o meu casamento com Helena. Eu também sei que há muita especulação sobre quem eu sou e quais são as minhas motivações. Ele fez uma pausa, percorrendo com o olhar os rostos curiosos e desconfiados à sua frente. Então ele continuou. Alguns meses atrás, eu sofri um pequeno acidente de carro na estrada, enquanto fazia uma visita de negócios ao Brasil. Meu carro saiu da pista e por um momento pensei que seria o meu fim. Tive a sorte de que uma boa samaritana parou para me ajudar. Essa mulher era Helena. Ela cuidou de mim, me levou para sua casa e durante aqueles dias de recuperação, eu não apenas me apaixonei por sua bondade, mas também pela mulher incrível que ela é. Um murmúrio percorreu a multidão. Essa parte da história ninguém conhecia. Ricardo franziu a testa surpreso. David ergueu a mão, pedindo silêncio. Sua voz ficou mais firme. Há mais uma coisa que eu gostaria de esclarecer. Muitos de vocês podem pensar que eu me casei com Helena por causa de seu patrimônio. Mas permitam-me dizer isto com toda clareza, eu não tenho o menor interesse nos bens de Helena. Na verdade, assinei um contrato pré-nupcial que declara que eu não reivindicarei um único centavo de sua fortuna. A frase provocou um silêncio absoluto. Todos ficaram mudos, incrédulos com o que acabaram de ouvir. Até mesmo Ricardo parecia ter perdido a capacidade de falar. O queixo de seu Antônio, que estava perto da mesa de bebidas, caiu literalmente. Não há nenhum motivo oculto por trás deste casamento, continuou David. Eu me casei com Helena porque a amo. E se alguém duvida do nosso amor, então que o tempo prove que o amor verdadeiro não pode ser medido por idade, cultura ou dinheiro. Após o discurso, a atmosfera mudou drasticamente. Os moradores que antes estavam cheios de preconceito começaram a se sentir envergonhados de suas acusações. Eles perceberam que haviam julgado mal David e Helena, baseando-se apenas em suposições infundadas. Mas a reviravolta não terminou aí. Após a recepção, Marcelo, o jornalista que havia gravado todo o discurso, conseguiu uma entrevista exclusiva com David. No escritório de Dona Helena, David revelou ainda mais sobre si mesmo. Eu sou o fundador da Inova Soltech, uma empresa de tecnologia sediada na Nigéria, disse David com um tom casual. Minha empresa atua nos setores de inteligência artificial e energia renovável. Sim, eu sou um homem rico, mas essa não é a razão pela qual me casei com Helena.
para mim, a riqueza dela é irrelevante. Marcelo, embora já soubesse de tudo por sua pesquisa, ficou chocado com a franqueza do homem. Então, o que o fez ter certeza de que queria se casar com Helena? A diferença de idade não é um obstáculo? David sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Quando você encontra alguém que realmente entende sua alma, que o faz sentir em paz e feliz, a idade se torna apenas um número. Helena é a minha alma gêmea. E eu tenho orgulho de ser seu marido. A declaração solidificou a nova verdade que se instalara em Vale das Flores. Aquele casamento não era sobre dinheiro ou status, mas sobre um amor genuíno que transcendia todas as barreiras. Depois do discurso chocante de David, o mundo de Vale das Flores virou de cabeça para baixo. As pessoas que foram ao casamento com o coração cheio de preconceito, prontas para testemunhar o que consideravam uma farsa, saíram de lá com um peso na consciência. A verdade, revelada de forma tão direta e elegante, os deixou desarmados e profundamente envergonhados. No dia seguinte, no boteco do seu Antônio, o clima era de ressaca moral. Puxa vida, que vergonha, disse Dona Cida, mexendo em seu café sem vontade. Julgamos o rapaz sem saber de nada. Falamos tanto mal. E ele é um homem tão bom. Seu Antônio balançou a cabeça, os olhos baixos. Eu também me sinto péssimo. Fomos tão rápidos em condená-los, só porque a história não se encaixava no que a gente espera. E eles só queriam ser felizes. Mas o sentimento de vergonha não atingiu apenas os fofoqueiros de plantão. A família de Dona Helena, especialmente Ricardo, sentiu o golpe com mais força. Eles que haviam sido tão veementes na oposição, agora tinham que encarar o fato de que estavam redondamente enganados. Tia-avó, me perdoe, disse Ricardo, quando foi à casa de Helena alguns dias após o casamento. Sua voz era baixa, carregada de arrependimento. Eu julguei mal o David. Pensei que ele só queria o seu dinheiro, mas ele a ama de verdade. Dona Helena sorriu com ternura, seus olhos cheios de compreensão. Ricardo, eu nunca estive zangada com você. Eu sei que vocês só estavam preocupados. Mas às vezes precisamos aprender a confiar no amor mesmo quando ele parece incomum. David, que estava sentado ao lado dela, também sorriu. Está tudo bem, Ricardo. Eu já estou acostumado com preconceitos como este. O importante é que estamos felizes. A vingança de Dona Helena e David não foi sobre raiva ou retaliação. Eles nunca tiveram a intenção de humilhar os moradores da cidade ou a família. Pelo contrário, eles escolheram permanecer calmos e deixar que o tempo e a verdade falassem por si. No entanto, houve pequenos momentos que funcionaram como um tapa de luva de pelica para os moradores. Um desses momentos ocorreu durante a festa de agradecimento que o casal organizou na praça da cidade, aberta a todos. Alguns dos moradores que antes se recusavam a cumprimentá-los apareceram, trazendo pratos de comida como um pedido de desculpa silencioso. Em vez de recebê-los com frieza, Helena e David os acolheram com abraços calorosos. Que bom que vieram! Sintam-se em casa. A gentileza deles era mais cortante do que qualquer acusação. Outro momento marcante foi quando Ricardo tentou se desculpar pessoalmente com David. Ele foi à casa de Helena levando um presente, uma caixa de doces finos de Salvador. Mas quando ficou cara a cara com David, achou difícil encará-lo. David. Eu peço desculpas por todas as acusações horríveis que fiz, disse Ricardo, com a voz trêmula. Eu estava completamente errado. David apenas sorriu e deu um tapinha no ombro de Ricardo. Não se preocupe, Ricardo. Eu nunca guardei rancor. O importante é que você entenda agora. Esses gestos de perdão e compreensão foram a verdadeira lição. Eles mostraram à cidade e à família que o amor de Helena e David não era frágil a ponto de ser destruído pelo preconceito. Eles haviam construído uma fortaleza de afeto e respeito mútuo, e suas ações falavam mais alto que qualquer fofoca. Os moradores de Vale das Flores aprenderam uma lição valiosa sobre julgamento e aceitação.
E David e Helena, com sua paciência e dignidade, provaram que não eram apenas um casal incomum, eram um exemplo a ser seguido. Eles não se tornaram santos da noite para o dia na mente de todos, mas estavam dispostos a dar tempo para que a comunidade os aceitasse verdadeiramente. Meses após o casamento, a vida em Vale das Flores começou a mudar. Inicialmente, os moradores ainda se sentiam constrangidos e envergonhados por suas ações passadas. No entanto, aos poucos, eles começaram a ver um lado diferente da relação de Helena e David, um lado cheio de amor, sabedoria e sinceridade. O casal não se limitou a viver sua vida a dois, eles se tornaram um exemplo vivo de que o amor verdadeiro pode superar as barreiras da idade, da cultura e do preconceito. Eles se envolveram ativamente nas atividades sociais da cidade, usando a fortuna e a influência de David para ajudar os necessitados e trazer progresso para a comunidade. Um dos primeiros projetos que realizaram foi a construção de um sistema de poços artesianos para fornecer água potável a áreas remotas da cidade, que antes dependiam de caminhões-pipa. O projeto foi inteiramente financiado por David, que, no entanto, fez questão de dizer que era um presente de Helena e eu. Não é caridade, explicou ele na inauguração. É uma forma de agradecer a esta comunidade, que se tornou meu lar. Helena me ensinou que a maior riqueza é poder ajudar os outros. Esta é a nossa forma de demonstrar gratidão. Os moradores começaram a ver o casal não mais como objeto de fofoca, mas como figuras inspiradoras. Aqueles que antes eram céticos agora respeitavam profundamente Helena e David. Até mesmo os mais ferrenhos opositores do casamento se tornaram seus apoiadores. Helena e David são realmente um casal extraordinário, disse seu Antônio, uma tarde, em seu boteco. Eles não só provaram que o amor deles é real, como também estão nos ajudando a construir uma cidade melhor. Quem diria? O próximo grande projeto deles foi a reforma da antiga biblioteca municipal, que estava abandonada há anos. Eles a transformaram em um moderno centro comunitário, equipado com livros novos, computadores e acesso à internet. David passava horas ali, ensinando as crianças a usar a tecnologia e a programar. Eu quero que as crianças daqui tenham as mesmas oportunidades que as crianças das grandes cidades, dizia ele. A educação é a chave para um futuro melhor. Dona Helena, apesar da idade, continuava ativa. Ela contava histórias para as crianças na nova biblioteca, transmitindo valores de perseverança, gentileza e sabedoria. As crianças a adoravam, e muitas delas começaram a ver Helena e David como seus avós postiços. O respeito e a admiração que o casal conquistou não foram comprados com dinheiro, mas com ações genuínas e um coração aberto. O mais importante foi como eles provaram que o amor verdadeiro não pode ser medido por bens materiais, idade ou cultura. Eles se tornaram um símbolo de que o amor é sobre se complementar, se entender e se apoiar mutuamente. Numa tarde, enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu de cores quentes, Helena e David estavam sentados na varanda de casa. O ar soprava suavemente, trazendo o perfume das flores do jardim. Você está feliz, meu amor? Perguntou David, pegando a mão enrugada dela. Os olhos de Helena brilharam. Eu nunca fui tão feliz em toda a minha vida. Você me deu um novo motivo para viver. Eu também estou feliz, Helena. Você é a metade da alma que faltava para que minha vida fizesse sentido. À distância, os moradores reunidos na praça viram o casal. Eles não mais sussurravam ou julgavam. Em vez disso, sorriam com respeito e carinho. Eles eram gratos por terem um casal como Helena e David em sua cidade. O casamento, que antes era visto como um escândalo, agora era a maior bênção de Vale das Flores. A comunidade, que fora dividida pela fofoca e pelo preconceito, havia se transformado em um lugar mais aberto, respeitoso e unido. Os projetos sociais iniciados pelo casal continuaram a florescer, trazendo um impacto positivo duradouro. As crianças que antes tinham dificuldade de acesso à educação agora tinham a chance de aprender e sonhar mais alto. E os moradores aprenderam que o amor verdadeiro não se encaixa em normas estreitas, mas se mede pela sinceridade do coração. No entanto, a felicidade de Helena e David não durou para sempre. Numa manhã tranquila, aos 85 anos, Dona Helena faleceu.
Ela partiu em paz, durante o sono, cercada pelas pessoas que amava, David e sua família e os moradores da cidade que se tornaram sua extensão. O funeral de Helena foi acompanhado por quase toda a cidade. As pessoas não vieram por obrigação, mas por um profundo sentimento de respeito e amor. Muitas lágrimas foram derramadas quando o caixão foi baixado à terra. Até mesmo Ricardo, o sobrinho neto que um dia se opusera tão ferozmente ao casamento, parecia devastado. Ele percebeu que sua tia-avó era uma mulher extraordinária que havia dado muito à sua família e à sua cidade. Vá em paz, tia, sussurrou ele, colocando uma flor sobre o túmulo. Sempre me lembrarei de você como a avó sábia e cheia de amor que foi. Após a morte de Helena, David decidiu permanecer em Vale das Flores. Para ele, a cidade não era apenas o lugar onde conhecera seu grande amor, mas também o lar que lhe dera um novo propósito. Embora sentisse uma perda profunda, ele sabia que o legado de amor e bondade de Helena precisava continuar. David deu continuidade aos projetos sociais que eles haviam iniciado juntos. Ele criou uma fundação chamada Fundação Helena para ajudar os moradores mais necessitados, especialmente crianças e idosos. A fundação se tornou a maneira de David honrar a memória de Helena e manter seu espírito vivo. Numa tarde, meses após a partida de Helena, David estava sentado sozinho na varanda. O sol se punha, criando uma silhueta dourada no céu. Ele tirou um velho álbum de fotos de uma caixa. Nele havia muitas lembranças de Helena, fotos do casamento, do trabalho nos poços de água, das tardes na biblioteca. Ele sorriu, sentindo a presença dela ao seu lado. Eu continuarei o que começamos juntos, meu amor. Esta é a minha promessa a você. Sob o crepúsculo, David entendeu que o amor não morre, ele se transforma. O amor deles havia mudado uma cidade inteira. Anos depois, a história de Helena e David se tornou uma lenda em Vale das Flores. As gerações mais jovens ouviam a história como uma prova de que o amor verdadeiro não conhece barreiras. No final, David escreveu uma carta para si mesmo, que guardou em uma pequena caixa de madeira. A carta continha uma mensagem curta que ele queria lembrar para sempre: o amor não é sobre o que temos, mas sobre como nos completamos. Helena foi a metade da minha alma, e tenho orgulho de tê-la amado, com todas as suas perfeições e imperfeições. Ela me ensinou que o amor verdadeiro nunca morre. Ele apenas se transforma.